Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar de saúde e cuidados com a pele. Afinal, quem não gosta de ter uma pele impecável? E nessa época de inverno, alguns procedimentos estéticos são aconselháveis. E sobre isso a gente conversa hoje com o dermatologista, Dr. Ricardo Almeida. Boa noite, doutor, bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Vou falar um pouquinho sobre pele, Sim. Hidratação nessa época de inverno, o inverno de Santos. Sim. Que cuidados as pessoas devem ter com a pele? Então, em relação à hidratação, a importância é maior, né, em virtude aí dos banhos mais quentes, né, da pele ficar mais ressecada. Então, a importância aí bem grande da hidratação, principalmente após o banho, que é a hora que a pele precisa mais da reposição da barreira cutânea, né, que é uma barreira feita basicamente de uma gordura, são lípides, né, que acabam ajudando aí na hidratação da pele. E aí, após o banho é um momento mais adequado, né? Protetor solar, doutora, a gente sabe que é muito necessária a utilização do protetor solar, mas muita gente acha que ele é só útil no verão. No inverno também precisa de protetor? Olha, com certeza, considerando aqui a latitude da nossa cidade, né, a incidência de radiação ultravioleta aqui na nossa região, no inverno, ela é extremamente alta em determinadas circunstâncias. E, inclusive, se a gente comparar com outros países, a radiação ultravioleta nossa no inverno é comparável à radiação ultravioleta em outros países no verão deles. Então, realmente, é super importante, até também considerando a história do efeito acumulativo da radiação. Então, toda a prevenção que a gente fizer é importante para o futuro, né? Agora, a pessoa, por exemplo, quando ela acorda, ela vai sair, é necessário antes o filtro solar e depois um hidratante? Olha, dependendo do tipo da pele da pessoa e da região do corpo. Por exemplo, na face, normalmente a gente tem a pele às vezes um pouco mais oleosa, né, em geral. Então basta um protetor solar de acordo com o tipo da pele da pessoa. No corpo, por exemplo, áreas não expostas, se a pessoa estiver usando uma roupa, teoricamente não precisaria passar o protetor, né? A não ser que a roupa seja muito fina, etc e tal. Mas depende um pouco. Assim, o ideal, só a proteção já conseguiria resolver em partes a parte da hidratação também. Se a pessoa tem a pele muito seca, aí teria que usar os dois. A ordem não faz muita diferença. De preferência, se possível, deixar o protetor sempre por último, né? Agora, aqui na nossa região, em Santos, na Baixada Santista, de uma forma geral, a gente não tem temperaturas muito baixas, como no sul do país, por exemplo. Sim, sim. Mas muita gente reclama que nessa época do inverno a pele fica muito mais seca do que nas outras estações do ano. O que dá pra gente fazer nessa época? É essa questão da hidratação? Então, exatamente. Isso ocorre em virtude principalmente da umidade relativa do ar, né? E da reação com o banho, né? Você higienizar. Então, se vocês forem dermatologistas conversarem com outros, todos vão falar unanimemente que excesso de banho, excesso de higiene, muitas vezes pode até atrapalhar a pele ao invés de ajudar, né? As pessoas às vezes Boa tomam... notícia para quem gosta do cascão, então, aí, né? Muito banho não é bom, doutor. Muito banho para a pele, principalmente no inverno, não é bom. E o uso de determinados sabonetes, existem sabonetes que desengorduram demais a pele em relação ao pH do sabonete e a pele fica desprotegida. Então, tem que pensar em todos esses detalhes. Mas a hidratação é importante, sim, super importante. Um sabonete desses que a gente vê muito em propaganda, às vezes, que essa parte comercial ela é muito mais forte, às vezes, do que a eficácia realmente do produto, Sim. Né? Ele pode desencadear algum tipo de alergia, por exemplo? Pode, com certeza. A gente tem algumas marcas, né, que inclusive fazem propagandas massivas aí que realmente podem acarretar num ressecamento exagerado da pele, né? E aí, por exemplo, a pessoa que já tem uma tendência a ter uma coceira, né? A pessoa que tem uma tendência alérgica, uma predisposição, se a pele fica seca, a sensibilidade à coceira se torna muito maior e automaticamente a pessoa começa a coçar. Então, algumas alergias cutâneas, às vezes, são controladas apenas com hidratação. Pessoas idosas, né? Pessoas que ingerem alguns determinados medicamentos, por exemplo, diuréticos, medicamentos para diabetes. Muitas vezes essas pessoas têm uma tendência a terem a pele mais seca. Aí chega no inverno, junto com a estação do ano, a umidade do ar, acaba acarretando coceiras que muitas vezes seriam prevenidas apenas com hidratação.
Alimentação, doutor, dá para prevenir alguma coisa ruim contra a pele? Só na alimentação? Olha, é aquilo, né? A alimentação é a base de tudo, né? A gente comer frutas, verduras, legumes, isso é importante para a saúde como um todo. Para a pele, muito importante também em relação a essas vitaminas, a saúde da pele. Temos que dar muita atenção, sim, não pode deixar passar. É possível de se tirar um retrato da pessoa só sabendo o que ela come? Pela pele dela? A pele Olha, pode definir a alimentação da pessoa? Determinadas dietas podem predispor, por exemplo, a acne, né? Existem alguns estudos indicando assim, excesso de leite, né? Carboidratos de absorção rápida, os açúcares, né? Podem também interferir na oleosidade da pele. Existem algumas controvérsias ainda a respeito, né? Mas fazendo um gancho em relação à alimentação, por exemplo, a gente reconhece a pele, por exemplo, dos tabagistas, de quem fuma. Isso a gente consegue Só analisar. batendo o olho. Às vezes, olhando, já acaba sendo, a gente acaba questionando a pessoa, olha, você fuma por alguns detalhes, a coloração da pele, geralmente interfere sim. Agora, ninguém quer envelhecer, mas todo mundo quer viver muito, né? Existem sim. alguns alimentos que ajudam a retardar o envelhecimento? Olha, retardar o envelhecimento seria um termo, né? Muito forte. Muito forte, né? Mas, assim, os melhores alimentos são aqueles que a gente já conhece, né? Frutas, legumes e verduras, nada, assim, específico. Os estudos ainda não são conclusivos em relação a doses mais altas de vitaminas, tanto a vitamina C quanto a vitamina E, né? Existem ainda estudos, apesar de serem indicados, né? A gente acaba indicando essa suplementação. Existem casos específicos também, onde são indicados com mais veemência, né? E no próximo bloco a gente continua a falar sobre cuidados com a pele no inverno. Mas antes eu tenho um recado para você. Agora o papo é com você, meu amigo pintor. A gente sabe que é você quem deixa a casa uma verdadeira obra de arte, que você detesta qualquer risco na pintura. E risco de vida? Acho que você também não gosta, né? A força de um guardião está na atitude. Está nas palavras. Na habilidade de enxergar riscos. Na proteção da vida em qualquer campo. Um guardião leva a vida, não leva choque. E eu digo, chega de choque. Eu espalho, chega de choque. Eu sou, chega de choque. A força do guardião está no comprometimento com a vida. Juntos, somos guardiões dessa causa. Venha fazer parte. Na obra, os fios, a rede elétrica podem ser um grande risco para a vida, para a sua e de seus companheiros. Por exemplo, o cabo extensor do rolo de pintura, aquele metálico, é um grande condutor de energia e nem precisa encostar nos fios para levar choque. É só chegar perto. Não encurte sua vida por causa da extensão do cabo. Quer outros exemplos? Andaimes, ferramentas, objetos metálicos e, óbvio, a falta de atenção podem causar o pior. Fique esperto, fique vivo. Você é um guardião da vida. Acesse chegadechoque.com.br e descubra outras dicas de segurança. Chega de Choque, uma causa da CPFL Energia e de todos nós. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje são cuidados com a pele durante o inverno e a gente conversa com o dermatologista Dr. Ricardo Almeida. Lembrando que você também pode acompanhar o ND através das nossas redes sociais, no Facebook TVB Band ou pelo nosso canal do YouTube TVB Band. Doutor, falar sobre cremes agora, é verdade que a pele do rosto e a pele do corpo são peles diferentes? São cremes diferentes que devem ser utilizados? Geralmente sim, são cremes diferentes. A pele do rosto, ela é uma região que contém um número muito grande de glândulas sebáceas, né, em comparação à pele do corpo. Então, o grau de hidratação da pele facial, geralmente, ela é maior, a gente tem uma pele mais bem hidratada do que a parte corporal, né? Então, por exemplo, uma pessoa que muitas vezes tem a pele oleosa na face, principalmente na zona T,
às vezes, se você analisar a região da perna dela, ela tem uma região ressecada, ela tem uma perna mais seca. Perna branca, né? Uma perna branca, até mesmo com descamação, né? Então, é muito interessante isso, as diferenças de hidratação da pele, né? Então, por exemplo, para a face, se você utilizar o creme que você usa na perna, no teu rosto, provavelmente você vai ter acne, principalmente uma pele jovem, né? Uma pele mais madura, em geral, ela já é mais ressecada como um todo, né? Mas geralmente os cremes faciais, eles apresentam uma formulação que dificultam, por exemplo, o aparecimento de acne, porque alguns componentes dessas fórmulas podem obstruir o poro, entre aspas, e acabar predispondo ao aparecimento de acne. E se você utilizar um creme que não tem uma boa hidratação para a região corporal, uma área mais ressecada, a pessoa não vai obter o resultado esperado, né? Lábios, por que racha tanto os lábios no inverno? Olha, pelo contexto em geral, do frio, etc e tal, mas o que acaba acontecendo muitas vezes, que a pele do lábio ficando seca, involuntariamente a gente acaba passando a língua para hidratar, né? Isso é um hábito que às vezes a pessoa... A gente tem alguns... Inconscientemente faz, Inconsciente, né? A gente trata de pacientes com acne, né, que tomam aquela medicação, a isotretinoína, e praticamente 100% das vezes eles ficam com o lábio seco. Então, é natural a gente usar a língua para hidratar. Então, eu falo para os pacientes, olha, você precisa andar com o hidratante labial no bolso e não pôr a língua, porque você pondo a língua, a saliva irrita, né? E às vezes causa, inclusive, um quadro mais avançado, né? De dermatite mesmo. Aí tem que usar uma medicação mais específica. Mas, em geral, a hidratação contínua já é o suficiente. O lábio realmente sente muito. Falar um pouquinho agora das terríveis rugas, que é o terror de todo mundo. Com relação ao rosto, existe alguma técnica, algum creme, alguma coisa específica que possa ajudar a prevenir as rugas? Existem várias técnicas, inclusive muitas, a maioria delas com respaldo científico, né? São alguns tratamentos são usados já há alguns anos com um embasamento científico bem grande, alguns ainda em estudos, e temos aí uma série de opções, viu, Roberta? Uma série de opções. Agora, no inverno, né, temos que aproveitando aí a incidência menor de luz, tem alguns tratamentos que são mais... específicos para essa época do ano. Para essa época do ano, né? A gente pode... Quais são os mais procurados? Então, olha, geralmente, pensando essa ideia do sol, né, que atrapalha, a gente acaba usando os tratamentos em que são mais agressivos para a superfície cutânea, né? Então, por exemplo, pessoas que têm manchas, né? E aí precisam usar um determinado creme mais potente, porque o que acontece? Determinados tratamentos afinam a pele. E aí o que acontece? Se você sair no sol com uma pele mais fina, ela pode manchar, ela se comporta como uma pele de uma criança, vamos dizer assim. Queimadura. Entendeu? Ela pode queimar. Queimadura. Então, por exemplo, a gente faz muitos tratamentos com laser também, que fora dessa época acabam sendo difíceis de serem indicados, porque a paciente teria que ficar em casa por longos dias, por um período maior, e acaba sendo um pouco mais difícil, né? Então, tratamento de manchas, com cremes ou mesmo com peeling químico. O peeling é uma esfoliação que a gente faz à pele através de algumas substâncias químicas, e também ocorre um processo inflamatório secundário à aplicação, e a pele acaba reagindo também dessa forma, ficando mais sensível. Então é uma época mais indicada, né? Ácido hialurônico, bastante usado na questão de preenchimentos, também é época boa para se fazer isso? Sim. Então, o ácido hialurônico, normalmente, ele é aplicado injetado, né? Então, como ele fica numa camada da pele mais profunda, na derme, às vezes até, a gente aplica até em posições justa-ósseas, né? Que são, a gente acaba aplicando, injetando, assim que encosta no osso, para poder simular ali a perda óssea, né? Então, esses procedimentos, os procedimentos geralmente injetáveis, a toxina botulínica e o ácido hialurônico, normalmente não existem contraindicações de serem realizadas no verão. Então, podem ser feitas em qualquer época do ano.
Agora, doutor, existe alguma regra de idade, por exemplo, existe uma idade mínima para se fazer isso ou não? Olha, não existe idade. Eu falo para os pacientes que existe a necessidade, né? Então, por exemplo, a toxina botulínica, que é um procedimento que já tem, assim, mais de 20 anos, que vem sendo realizado com muita segurança. Às vezes a pessoa, ela utiliza aquele músculo facial com mais intensidade do que uma outra pessoa. Então, eu já tive presenciando pacientes, pessoas jovens, muito jovens, com determinadas rugas em regiões por exclusivamente efeito da mímica facial. E às vezes uma paciente idosa não tem essa mesma ruga pela uma característica dela se expressar. Então, não existe muito a idade. Obviamente que alguns sinais de envelhecimento só aparecem com a idade. Por exemplo, flacidez cutânea, né? Isso é muito raro a gente ver uma pessoa jovem com flacidez, né? Então, a flacidez geralmente mas as outras linhas, por exemplo, rugas de expressão e etc., essas podem aparecer precocemente. Então, existe possibilidade de a gente falar em qualidade da pele? Pode uma pessoa ter uma qualidade melhor que a outra? Sim, muita diferença, muita diferença. Existem pessoas que têm uma pele mais firme, né? É uma pele com uma densidade de colágeno maior, né? Isso é genético, doutor? É alimentação? O que é? Então, é mais genético, né? Assim, a gente acredita que a alimentação com certeza influencia de alguma forma, mas até que ponto a genética também não interfere? É difícil fazer essa avaliação, né? Mas existem grandes diferenças. Por exemplo, uma pessoa que tem uma taxa de gordura corporal muito baixa, normalmente ela tende a ter uma pele mais fina, entendeu? E geralmente uma pele mais seca. Uma pessoa que tem a pele oleosa tem a vantagem, geralmente é uma pele mais densa, mais resistente a essas movimentações dos músculos, né? E a cor da pele também interfere? A cor da pele faz muita diferença, bem lembrado, Roberta. Por exemplo, uma pessoa morena, ela não sofre a influência do fotoenvelhecimento como uma pessoa de pele clara e olho claro. Então, a melanina serve ali como um guarda-chuva, né? Como uma proteção, um guarda-sol, melhor dizendo, contra a radiação ultravioleta. E basicamente a gente tem dois tipos de envelhecimento. O envelhecimento intrínseco, que é o nosso envelhecimento das nossas células, é o nosso relógio biológico, e o envelhecimento extrínseco, que basicamente o principal fator é a radiação ultravioleta, e fatores ambientais, a poluição vem sendo muito estudado, o efeito da poluição no envelhecimento da pele, né? Isso faz muita diferença, né? Ok, no próximo bloco a gente fala um pouquinho sobre o caso do Dr. Bumbum. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é saúde. A gente conversa sobre cuidados com a pele no inverno com o dermatologista Dr. Ricardo Almeida. Doutor, eu queria aproveitar esse bloco para a gente falar um assunto que está bastante em alta, que é o caso do Dr. Bumbum. A Sociedade Brasileira de Dermatologia se pronunciou sobre o caso dessa mulher que morreu, 46 anos, depois de uma bioplasia nos glúteos, realizada pelo Dr. Denis César Barros Furtado, mais conhecido como Dr. Bumbum. No seu ponto de vista, o que aconteceu? Olha, assim, o que provavelmente aconteceu, a gente temos que aguardar aí as informações, né, mais precisas, mas o que deve ter acontecido? Pela quantidade de substância que foi injetada na região, os riscos que são crescentes de acordo com o volume a ser injetado, provavelmente ele deve ter injetado dentro de uma artéria, né? E essa artéria, dentro dessa artéria, esse material ele migrou para a região pulmonar, que a gente chama de embolia pulmonar. O que está sendo discutido seria a possibilidade da hipótese de uma embolia pulmonar por injeção intravascular dessa substância que é o polimetilmetacrilato, que é uma substância, um acrílico, né? Uma substância sintética e que tem esse tipo de risco, né? Por ser uma substância que não é compatível com a pele, com o nosso organismo, né? Ou seja, é uma substância que não seria indicada para esse uso?
Então, as indicações do Metacril são muito específicas, né? Já tem alguns anos que tanto a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica quanto a Sociedade Brasileira de Dermatologia vem questionando realmente a indicação pelos riscos que ocorrem. Então, por ela não ser uma substância compatível com a pele, totalmente compatível, ela pode gerar problemas a longo prazo. Por exemplo, como nódulos, né, infecções, né, e outros problemas. Mas no caso dessa paciente, o que deve ter acontecido foi a embolização. E aí realmente acaba colocando em risco a vida da pessoa, né? Agora, a possibilidade desses nódulos que o senhor está falando, elas se ocorrem logo na sequência do procedimento ou elas podem ocorrer anos depois? Não, então, o grande problema é que essa substância ela pode se tornar como um filler, um preenchedor permanente, né? E existem alguns casos a formação de um filme de bactéria, né? Que é o que a gente chama de biofilme, que fica ao redor dessa substância, causando algumas inflamações, nódulos, que a gente chama de granuloma, né? Então, essas reações, elas podem acontecer a qualquer momento, tanto precocemente quanto tardiamente. Tardiamente, falando em termos de tempo, 10 anos depois. Então, aquilo pode se tornar uma bomba relógio. Muitas pessoas não têm essa noção da magnitude do problema e acabam entrando por falta de informação. E acaba depois gerando essa ansiedade de algumas vítimas, né, que acabaram sofrendo esses problemas tardiamente. Então, é problemático mesmo, né? O que a gente percebe nesse caso, né, era um médico muito reconhecido nas redes sociais, né? Sim, a gente não sabe o quanto tinha realmente de técnica, aparentemente muito pouca, exato, pelo que fez, mas o problema das pessoas às vezes buscarem esse tipo de tratamento sem saber realmente a procedência do médico, né? A gente fala às vezes de um sucesso nas redes sociais, algo que não necessariamente não é algo que inspira credibilidade, né? Qualquer um pode postar, qualquer um pode comprar seguidores, enfim, não quer dizer nada isso, né? Com então, certeza. Isso é um perigo principalmente quando se trata em relação à saúde. Com certeza, e principalmente nessa área em que existem aproveitadores, né? Pessoas que fazem cursos de finais de semana e na segunda-feira já começam a querer aplicar, pessoas que às vezes podem até ter uma certa habilidade manual pelo fato do procedimento não requerer uma curva de aprendizado muito grande, elas podem até conseguir fazer a aplicação ou determinado tratamento, porém não tem treinamento para tratar as complicações. Então, quando a gente fala de tratamento estético, a gente tem que pensar no treinamento, tanto do treinamento da aplicação, mas também no treinamento de como tratar, reverter aquele quadro caso haja um problema, né? Geralmente, o que a gente indica é assim, procurar profissionais que tenham especialização, né, que sejam especialistas tanto pela Sociedade Brasileira de Dermatologia ou pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que tenham título de especialista. Você pode fazer pesquisas no próprio Conselho Regional de Medicina, se a pessoa tem algum processo, porque existe uma banalização desse tipo de tratamento. Vamos fazer aqui com essa esteticista esse tipo de tratamento. Que hoje está muito comum, né? Infelizmente. Existe uma banalização, entendeu? Sobre isso. Doutor, muito obrigada pelas suas informações, sucesso. Nada. Muito obrigado. Cuidar então da nossa pele no inverno. Uma ótima noite para você. A gente fica por aqui. Até mais.